A partir de agora, na Rádio de Verdade, ninguém fica em cima do muro. Ou você é a favor, ou você é contra. Ninguém fica calado. Confronto Manchete. Confronto Manchete. Apresentação: Ronaldo Donetski. Boa tarde, meus amores ouvintes da Rádio Manchete 760 AM, a Rádio de Verdade. Manchete. Está entrando no ar neste momento o Confronto Manchete. Hoje é quinta-feira, o dia 30, o mês é julho, o ano é 2015. E como nós temos discutido as religiões em geral, hoje é dia de discutirmos o hinduísmo. E contamos aqui na nossa mesa com Marcos Rocha. Ele é doutor em políticas públicas, formação humana pela UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele também é coordenador do Centro Ama Rio. Tudo bem com você, Marcos Rocha? Obrigado pelo convite. Agradeço aí a possibilidade de mencionar um pouquinho sobre as nossas tradições orientais. Agradeço também a possibilidade de conhecer os novos colegas aqui, né, os participantes da mesa, o André e o Jorge, e aos ouvintes também o cuidado pela atenção que vão dispor aqui as nossas palavras. Seja bem-vindo. Temos aqui conosco também o André Bueno. Ele é professor de História Antiga da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sinólogo e orientalista. Ele coordena o projeto Orientalismo, que divulga a história da China e da Índia através da internet. Tudo bem com você, André? Tudo bem, Ronaldo. Eu também quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui presente hoje, para a gente falar dessa tão pouco conhecida, ou talvez nem tão pouco agora, né? O hinduísmo está chegando no Brasil, está chegando agora no Rio de Janeiro também. Acho que hoje a gente vai ter uma experiência bastante rica, bastante fértil aqui de conversar sobre essa religião que em breve, muito breve, vai se transformar numa religião importante aqui dentro do Brasil. Valeu. Também seja bem-vindo aqui entre nós. E nós temos também aqui o Jorge Farias, mais conhecido como Rudrananda Sarasvati. Ele é discípulo de Swami Satyananda Sarasvati do Devi Mandir. Dedica-se ao Dharma há mais de 25 anos e ministra aulas de sânscrito. Tudo bem com você, Jorge? Bom dia, Ronaldo. Namastê. Uma saudação a todos. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de divulgar um pouquinho do Dharma, esclarecer todos os aspectos que a gente puder fazer através do seu programa. Uma boa tarde a todos. Muito bem. Você também, Jorge, seja bem-vindo. Você prefere ser chamado por Rudrananda, ou por Saravasti, ou por Jorge Farias? O que você prefere, meu amigo? Fica a critério, Ronaldo. Jorge Farias é meu nome cristão, é meu nome civil, e eu recebi esse nome Rudrananda Sarasvati de meu guru. Em geral, quando a gente está em alguma atividade ritual ou dentro dos templos, eu sou conhecido como Rudrananda. Mas no convívio social, tanto Jorge como Rudrananda, eu respondo aos dois nomes. Tá certo, tá valendo. Nós temos discutido aqui todas as religiões. Temos trazido assuntos judaicos, temos trazido assuntos dos evangélicos, temos trazido o cristianismo e trouxemos o budismo, e chegou o momento, assim como colocou bem o André, de discutir o hinduísmo, porque é uma religião que vem chegando para ficar. Vamos começar com o Marcos Rocha. Ô Marcos, como é que você definiria o hinduísmo? O que é o hinduísmo? Bom, o hinduísmo ele pode ser também chamado de Sanatana Dharma, né? A verdade eterna. Ele parte de uma concepção de que existe divindade em tudo, né? De que homens e Deus não são dois, são um. E de que essa divindade no ser humano ela está latente e que é necessário se esforçar, fazer uma série de práticas, de tomadas de consciência para despertar as qualidades divinas que temos em todos nós. São vários, são os caminhos, eu creio que mais na frente um pouco, nós poderemos detalhar os caminhos para se chegar a esse despertar dessa consciência divina que temos, que todos nós temos. Ô André Bueno, quanto tempo já há o hinduísmo no mundo? Olha,
Todas essas datações são bastante imprecisas, a gente não tem uma ideia muito certa. Para ser generoso e cuidadoso, eu vou colocar isso uns 20 séculos antes de Jesus. E a origem dos textos principais, pelo menos os Vedas, algo em torno de 1700 a 1500 a.C. Então, vale ressaltar para nós que é provavelmente uma das religiões, se não a religião mais antiga em prática até hoje no mundo, em termos de estrutura, em termos de tudo, e que durante algum tempo já foi também a religião mais praticada no mundo, em termos numéricos, né? Porque a gente esquece que no mundo antigo, né, durante pelo menos um milênio, talvez, o hinduísmo foi praticado por uma vasta população localizada na Índia. E provavelmente naquela época, pelo menos nos primeiros séculos assim, antes de Cristo, né, era a religião mais praticada no mundo. Né? Ô Jorge, Rudrananda. Jaimar. Por que você... Tá certo? Jaimar, perfeito. Valeu. Você está falando em sânscrito, eu infelizmente não... Jaimar é uma citação de acordo, de agrado, de satisfação. Obrigado. Então, olha só... Por que você se transformou em Rudrananda Sarasvati? Eu tenho uma busca espiritual desde o final dos anos 80, onde eu tive contato pela primeira vez com algumas escrituras do Sanatana Dharma, com algumas escrituras tântricas, entre elas o Mahanirvana Tantra, e busquei a orientação de um mestre espiritual de forma a poder seguir o caminho. Meu mestre espiritual é Swami Satyananda Saraswati, e no momento da minha iniciação, que no Sanatana Dharma é chamada de Diksha, ele me deu o nome de Rudra. A partir daí, no meu trajeto de busca espiritual, esse nome foi acrescido de alguns sufixos, que indicam o tipo de estudo que eu sigo. Daí Rudrananda Saraswati. Muito bem. Agora, o que é que te levou a essa busca, ou a essa aproximação com o hinduísmo? Aconteceu algum fato na tua vida que, além da tua curiosidade, que tenha te levado a se fixar nessa prática e nesse caminho religioso? Eu tive um momento marcante por volta dos meus 17 a 18 anos, isso aí em meados dos anos 80, quando durante uma aula de yoga, eu frequentava um lugar para ter aulas de yoga, o meu professor chegou e me levou para ver pôsteres de imagens indianas. E ao observar aqueles pôsteres, eu vi um que me chamou a atenção. Ele me passou imagens de várias deidades, representações de várias deidades, e uma delas era a representação de Kali, que é tida como a Mãe Universal. Quando eu vi aquela representação com os mantras em sânscrito do lado, aquilo me tocou, aqueles olhos, aquela expressão de alguma maneira tocaram o meu coração. E eu pedi que ele parasse. Ele estava seguindo com os pôsteres e eu perguntei, mas quem é essa? Ele disse, não, essa é Kali. Eu disse, mas quem é Kali? E a partir dali começou a minha jornada. Eu procurei saber o que representava aquele ícone, o que estava escrito naquele ícone, e eu comecei uma busca. Tive um grande auxílio de amigos na época que eram da maçonaria, chegaram e me entregaram uma bibliografia muito interessante que eu recebi em mãos e comecei a me dedicar ao estudo daquelas escrituras. E depois de algum tempo eu tive o prazer de conhecer quem hoje é meu guru, que é Swami Satyananda. Tá bom, e quem é Kali? Kali, para os tântricos, é a mãe do universo. É aquela que, através da sua compaixão, ela protege esse e os demais mundos e todos aqueles que os habitam. E como é que ela é representada? Kali é representada com uma forma que tem muita simbologia do desapego. Ela tem um corpo coberto de cinzas, ela tem um cabelo desgrenhado, ela representa um momento que é único na história de uma personalidade, na história de uma busca espiritual, que é aquele momento em que você rompe com regras culturais, com condicionamentos culturais, e você passa a buscar apenas a divindade. Quando você tem uma ruptura e você definitivamente diz, eu quero um encontro com a divindade. Kali representa na sua forma, na sua simbologia, esse momento de ruptura. Por isso ela não tem atributos de opulência. Ela é totalmente simples. Ela vem
praticamente nua, com o corpo coberto de cinzas, cabelo desgrenhado, e ela apenas grita pela divindade. Isso é Kali. Qual é, na sua avaliação, que foi criado, porque disse que seu nome cristão é Jorge Farias? Sim, exato. Você foi criado no cristianismo? Sim, sim. Ou no catolicismo? Sim, qual é a diferença que você observou que te tirou de um lado para o outro entre a tua origem religiosa e aquela que você foi buscar para poder se influenciar com afinco, como você está fazendo até hoje? O Sanatana Dharma, ele é muito amplo. Ele tem uma série de práticas chamadas sadhanas, são disciplinas espirituais, e uma série de conceitos que são muito bem entrelaçados. Quando eu comecei a observar os conceitos, entre eles, aquele que diz que a divindade possui atributos que são femininos, atributos de uma mãe, e comecei a observar as práticas, as disciplinas espirituais, aquilo foi uma representação que, para mim, de um caminho que poderia ser seguido, um caminho que é viável no Ocidente e que você pode se dedicar aqui sem romper com o mundo à sua volta. Então eu fui atraído pela filosofia, pelo aspecto maternal da divindade, e fui atraído também pela prática, pela estética, pela beleza e pela doçura de seguir o Sanatana Dharma. Ô Marcos Rocha, o Brasil é um país que tem constitucionalmente uma vocação religiosa, ou ao contrário disso, o Brasil é um país leigo, laico, onde se deve respeitar toda e qualquer manifestação e crença por parte dos cidadãos? Bem, Ronaldo, a nossa Constituição prevê um Estado laico, exatamente para proteger a liberdade de religião. Se nós definíssemos, como era em tempos passados, que o Brasil tinha uma religião, aí você está limitando a crença, a liberdade de crença das pessoas do país. Atualmente, na nossa Constituição de 88, nós temos essa liberdade. Mas o que está na letra da lei é uma coisa, e o que está na nossa cultura é outra. Nós não temos uma tradição muito democrática. Nós temos uma tradição mais de tentar impor uma visão aos outros. E isso faz parte do nosso aprendizado atualmente. Conviver com quem pensa diferente de nós, sem sentirmos raiva nem ódio, como muitas vezes nós observamos as pessoas falarem em Cristo, em amor divino, mas de uma forma bastante raivosa. Então, nós entendemos que a melhor das interpretações da Constituição e também das religiões é essa convivência harmônica. E esse exemplo, meus amigos, nós podemos tirar da Índia. A Índia tem essa capacidade de convivência entre várias religiões diferentes há muito tempo. Evidentemente que um país com mais de 1 bilhão de pessoas, você vai encontrar um número de fanáticos, um número de esquizofrênicos, digamos assim, espirituais, né, que falam uma coisa, mas fazem outra. Então você encontra pontualmente conflitos. Mas, de maneira geral, a Índia nos dá esse exemplo. Eu vou trazer aqui para o ouvinte, para os componentes aqui, os colegas da mesa, o seguinte exemplo. Como vocês sabem, a Índia já esteve em guerra com os seus países fronteiriços. E existem ainda determinados conflitos nas fronteiras, especialmente no Paquistão. Acusações de que o Paquistão estaria apoiando grupos terroristas, ou sim ou não, etc. O fato é que existem ali ataques terroristas na fronteira indiana com o Paquistão. Os soldados que servem naquela área ficam, né, como qualquer ser humano normal, extremamente estressado com essa situação, porque pode morrer a qualquer momento. Uma guerra é sempre assim, né? Uma guerra você pensa no próximo refeição, no próximo lanche, no próximo sono, porque você não pensa a longo prazo, que você não sabe que vai sobreviver. O que as Forças Armadas indianas fizeram? Fizeram uma pesquisa entre todas as técnicas existentes na Índia de meditação e identificaram uma técnica que é adequada à situação cultural indiana. Ou seja, uma técnica que não professa nenhuma religião e é adequada a todos os seguidores das demais religiões, seitas e tendências. Essa técnica é a chamada IM,
técnica de meditação AIM, é uma técnica simples, eficaz, 20 minutos, atua tanto espiritualmente, porque trabalha com os chakras, como atua também fisiologicamente e psicologicamente. Uma técnica que é praticada em 20 minutos. Isso é um exemplo de como a Índia ainda pode nos trazer exemplos de convivência e paz para o mundo. Adequou uma técnica de meditação que traz os benefícios em todos os campos, mas sem violentar a crença dos seus praticantes. Isso é uma tradição indiana e isso faz parte do Sanatana Dharma. O Marcos, você tem religião? Sim. Qual é a sua religião? Eu sou hinduísta, mas com fortes traços católicos. Porque o Sanatana Dharma não é excludente, ele é includente. Ele estaria muito mais, no meu ponto de vista e de vários colegas, muito mais para uma cultura, um modo de viver, uma filosofia, do que uma religião num ponto de vista tradicional que nós temos aqui no Ocidente. O André, você acredita que com o advento do hinduísmo no Brasil, os hinduístas serão tratados assim mais ou menos como os candomblecistas? Por religiões hegemônicas ou por membros de religiões hegemônicas não adequados ao respeito às diferenças? Isso vai ser um desafio bastante interessante mesmo, porque o hinduísmo, e foi muito bem colocado, o hinduísmo como um todo traz uma visão, em termos religiosos, muito próxima dessas religiões de matriz africana que a gente tem no que toca o âmbito de ter várias divindades, na ideia de que existe uma reencarnação. E agora, nós devemos pensar também que esses fenômenos de intolerância religiosa estão muito ligados a contextos políticos e sociais, em geral de crise ou de afirmação. Enfim, eu costumo pensar pelo menos que, na verdade, as crises acontecem porque, na verdade, as coisas estão melhorando. Quem está criando a crise é quem está perdendo espaço. Então, então essas pessoas se manifestam e elas vão contra e elas querem resguardar um espaço que muitas vezes eles têm, porque eles sabem que esse espaço de um radicalismo, de um totalitarismo religioso, ele será perdido. Então o hinduísmo, ele tem várias entradas possíveis aqui no Brasil. Os espíritas, por exemplo, as próprias religiões de matriz afro-brasileira já lidam com o conceito de reencarnação ou de múltiplas divindades. Todos eles podem estabelecer um diálogo fértil com o hinduísmo, sim. E mais do que nunca é a convivência que ensina a diferença. Né? Essa convivência já existe, nós sabemos muito pouco sobre isso aqui no Brasil. Mas no norte do Brasil, por exemplo, nós já temos uma presença indiana fortíssima, no estado do Amazonas e do Pará, porque nós costumamos esquecer que existem aquelas colônias europeias ali, Suriname, Guiana e a Guiana Francesa, e tanto na Guiana Inglesa quanto no Suriname, que foi a Guiana Holandesa, existe uma forte população hindu ali. Né? Essa população tem templos magníficos hinduístas, eles estão entrando muito forte ali e já estão aqui no Saara. Eles são de religião hinduísta ou eles são hindus? São indianos, na Índia? Indianos de religião hinduísta. De religião hinduísta. São hindus que vieram da Índia. Exatamente, e agora estão vindo aqui para o Brasil e alguns deles já estão aqui no Saara, convivendo com a gente, já trazendo o mundo da Índia, tanto nas mercadorias quanto na sua fé. Né? E mais um ponto que eu gostaria de adicionar aí, a gente não pode esquecer de maneira nenhuma a experiência da década de 70, 80, que vem se desenvolvendo, né, justamente com a questão do yoga, que até o Marcos domina muito bem, né, dos centros de hinduísmo que já foram criados, a própria experiência do Hare Krishna. Né? Eu, pelo menos, nunca vi ninguém brigar com os Hare Krishnas. Né? Eles estão aí ensinando, mostrando pra gente uma faceta do hinduísmo. Na verdade, eles é que não brigam com os outros, né? Ninguém briga com eles. Justamente, eles conseguem despertar aquela relação emotiva e simpática conosco, né? Que mostra que, olha, eles não ameaçam ninguém. Eles vêm só trazer uma outra visão de mundo e, se você quiser, sai correndo atrás deles e vai dançando, que isso te leva a algum lugar. Muito bem. Rogério Salles na linha. Fala, Rogério. Tudo bom, Ronaldo? Tudo bom. Eu, analisando um documentário que se chama Deuses da Nova Era, e eu observei algumas coisas do hinduísmo, como os gurus. O Bhagavad Gita, que é um documento, diz que Você podia falar um pouquinho mais alto, por gentileza? Sim. Melhorou? Melhorou. O guru... Abaixa um pouquinho o rádio. Tá, vou abaixar o rádio aqui. Eu desliguei. O guru, ele tem uma condição maior do que Deus. E o discípulo
tem que adorar ele como Deus e doar todas as suas posses. Vi também que tem um Tantra, Mantra e Pranta, que é uma coisa da tecnologia esse yoga, a técnica do yoga, adaptado. Vi também que Jesus Cristo é considerado reencarnação de Krishna. E eu vi também nesse documentário, uma filmagem feita lá na Índia, e que se drogavam os gurus, e eles vestiam-se nu, se botavam cinza e com pedra de vaca, esterco de vaca na cabeça. Eu fiquei estranhando por que isso tudo. E quando eles exploram muita miséria dos indianos, quando tornam-se todas as posses, e os gurus, eles têm jatos, têm frota de Rolls-Royce, e tudo está no documentário. É muito interessante depois você pegar esse documentário, nas lojas que tem, e está escrito Os Deuses da Nova Era. E fala muito sobre isso. Fala por que vocês também, quando no culto, não deixam as crianças entrar, dizendo que as crianças atrapalham o culto, que as crianças não podem participar do culto. Então eu fico pensando, como pode uma religião dizer cristão e ser hinduísta, se tem coisa de reencarnação que o cristianismo não permite? Diz que Jesus Cristo é a encarnação de Cristo e que Jesus Cristo diz que é filho de Deus na Terra. Tá então, certo. Agora, você quer fazer alguma pergunta objetiva? Vou fazer a pergunta essa. Então qual é a pergunta? Por que no documento Bhagavad Gita diz que o discípulo tem que ser adorado como Deus e até acima de Deus, e que o discípulo tem que dar todas as suas posses. E por que as crianças não participam do culto, que dizem que elas atrapalham o culto? Tá certo. E eu queria saber se esse vídeo que explica sobre as drogas, que se drogam para poder... Você já vai ter tua resposta. Tá Você já vai ter tua resposta. Vamos aos comerciais, por favor. Eu tenho na linha o Francisco Aprígio e o Celso Pontes, e vou pedir a eles que esperem um pouquinho, que nós vamos faturar primeiro para poder voltar ao programa. Vamos lá. Manchete. A Manchete é rádio de feras, é show pra galera, é você no ar. É fera no esporte, na música, fera no papo, na informação. Nosso timaço é campeão, porta-voz da alegria, quem fala com o seu coração. Vem sorrir, vem ouvir, 760 é aqui. É o Rádio Verdade, amigo, rádio querido, é só sintonizar. Vem falar, vem viver, vem sonhar, vem acontecer, venha se emocionar. Manchete, a rádio que acontece pra você. O que acontece no Brasil e no mundo? As últimas do esporte. Os principais jogos dos clubes cariocas. Tudo sobre o carnaval. Moda, comportamento e cultura. Promoções. Tudo isso e muito mais no portal mancheteonline.com.br. Não perca tempo. Acesse agora mancheteonline.com.br. Conectado com o mundo. Conectado com você. Manchete Online. No Guanabara. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Alcatro contra filé quilo 16,98. Filezinho de frango Aurora pacote quilo 5,99. Óleo de soja leve 2,59. E atenção, aproveite esta super oferta. Margarina Quali, na compra de 3 unidades, a quarta é de graça. Faça suas compras e concorra a mais de 1 milhão em prêmios. Vai lá! Guanabara. Liderança rima com Luiz de França. O comunicador da família brasileira é tradição, carinho e amizade. Rádio Bingo. Horóscopo do Mestre Rosenthal. O repórter é o show. As piadinhas do Francinha. Rádio Saúde. A oração do pai. A lembrança do amigo Luiz de França. E muito mais. Show do Luiz de França. Com o apuro das montanhas no seu rádio. De segunda a sexta. De 3 às 5 da tarde. É simpatia, é otimismo. Luiz de França, o pescador de emoções. O
Ou você é a favor ou você é contra. Confronto Manchete. Comunicando. Ronaldo Bondevski. Muito bem, Francisco Aprígio na linha. Diga lá, meu amigo. Boa tarde, meu mestre. Como vai o senhor? Quem sou eu, meu amigo? Eu sou apenas um cavalo. Vamos lá. Mas pra mim é meu mestre. Sou um bom cavalo. Vamos embora. Então, veja bem. Ontem eu sou neófito. Veja bem, então o que eu estou vendo aí, o guru, é aquela pessoa que ele está realmente em paz com Deus. Quando ele entra no mantra, ele tem que entrar e encontrar essa paz com o universo. Desde o momento que ele está alienado ao universo, ele está em paz com Deus. E o homem, quando está em paz com a sua própria consciência, ele está em paz com Deus. Esse é o guru. Dentro da ufologia, o mantra, nós não deixamos as crianças. Por quê? Porque a criança, a gente não vai alienar a criança nem ensinar, só ensinar as coisas boas a ela. O que eu estou vendo aí é que há pessoas que realmente não falam determinadas coisas e realmente não conhecem. No universo, nós temos duas linhas, que é repulsão e compulsão. A criança não pode entrar em determinadas reuniões das pessoas com certa idade, porque ele pode ser cometido de uma repulsão, ou seja, negatividades. E o homem tem. E a criança realmente é muito mais pura do que o velho. E a história da Bíblia também não estaria Jesus Cristo com 12 anos, não poderia estar lá com os senhores discutindo, porque não poderia. Naquela época não podia querer estar discutindo religiões com os senhores, que seriam os gurus naquela época, né? Então, e os xamãs e outras coisas mais. Quer dizer, são coisas que realmente eu vou lhe levar um material. Eu estava falando até com um companheiro, que me atendeu, esqueci o nome dele. Eu vou levar um material para que realmente a gente possa enriquecer mais isso aí. Tem alguns livros que eu peguei e vou levar, meu mestre. A semana que vem eu estarei com esses livros aí para o senhor, tá bom? Tá certo. E um abraço aos companheiros que estão aí. Querido. E eu sou neófito. Valeu, um abraço para você. Na linha o Celso Pontes. Fala, Celso. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, você? Caramba, olha só, eu não conheço nada do hinduísmo, a não ser os maravilhosos incensos que eu compro, normalmente do Hare Krishna. São fantásticos. Agora, o Rogério denegriu aí a imagem da religião para mim, que sou totalmente leigo no assunto, de riqueza, de drogas, de não sei o quê. Eu não sei não, mas eu acho que isso aí não procede não, mas vou aguardar aqui ansioso a resposta do pessoal da mesa. Porque eu só vejo em religiões uma ganância de pastores evangélicos. Um abraço. Tá certo, um abraço para você. Muito bem, quem é que quer começar a responder? É o Marcos? Eu posso? Pode, por favor. Pode, André, não tem problema nenhum, vamos lá. Bom, eu gostaria de começar dizendo que é bem interessante o pessoal tá ligado aqui no programa, buscar materiais para estudar mais sobre o assunto. E a minha sugestão, como professor de História, é que nós tenhamos muito cuidado ao selecionar os materiais que nós utilizamos nos nossos estudos, porque muitos desses materiais visam, na verdade, reforçar estereótipos, preconceitos, difundir ideias errôneas. Se hoje nós entrarmos na internet, em qualquer loja de vídeos, com certeza nós acharemos muitos filmes que estimulam ódio a todos os tipos de religião, não só ao hinduísmo, ao cristianismo, ao judaísmo, às religiões chinesas, ao Islã. Nós vamos encontrar formas de difundir, de propagandear a intolerância nos mais diversos meios e mídias. E esse, com certeza, não é o caminho para qualquer aceitação, para qualquer tolerância, para qualquer convivência, e principalmente para o desenvolvimento de uma inteligência acerca da história das religiões, muito necessária para que nós tenhamos um conhecimento mais adequado sobre isso tudo. Agora, eu gostaria então de sugerir, no caso, para quem estiver interessado, vejam uma série maravilhosa produzida pela BBC chamada História das Religiões. Inclusive ela está disponível no YouTube, é fácil de achar. Existem excelentes episódios sobre o hinduísmo, também sobre o budismo, que foi discutido aqui já, né? Enfim, sobre todas as religiões. São episódios muito bem produzidos, muito bem programados para se mandar uma mensagem informativa e cultural sobre o aspecto dessas religiões, né?
E de lembrar principalmente que o hinduísmo em si, ele pode ser propagandeado, pode ser difundido através desses estereótipos que captam muitas vezes passagens absolutamente desconectadas de um contexto que foram produzidas, né? Agora, há que se lembrar também de coisas que muitas vezes não são colocadas, como, por exemplo, o fato que é no âmbito do hinduísmo que nós temos a primeira grande revolução e independência do mundo de forma absolutamente pacífica. É através de Gandhi que nós temos uma proposta de paz para o mundo, de uma ação pacífica dentro da sociedade, que vai influenciar o Martin Luther King, que vai influenciar vários outros pensadores, né? Então, caramba, né? Que religião, que movimento religioso é esse que consegue libertar um país com 1 bilhão de habitantes através da paz e que conseguiu indiretamente nos Estados Unidos acabar com o preconceito, com as políticas de preconceito e garantir os direitos civis da população negra, né? Por tabela ainda vai acabar influenciando depois o Mandela lá na África do Sul. Então, enfim, eu acho que tem muito de mensagem aí pra gente se pensar e muita coisa boa pra gente procurar, e um caminho de tolerância tem que ser feito assim, se procurando esses aspectos positivos de qualquer forma de pensamento religioso. Tá Obrigado. certo. O André e Marcos e Jorge, eu quero propor uma mudança aqui no termo que vocês estão usando, tolerância e intolerância. Na minha avaliação, quem tolera alguém se sente superior. E quem é tolerado se sente inferior. Eu propunha que nós parássemos de falar de tolerância e intolerância, porque isso aqui acaba sendo algum assunto que a gente não pensa, a gente repete, porque a gente escuta tantas vezes e acaba se transformando num padrão de comportamento verbal. Vamos trocar, vamos ver se vocês concordam comigo, de nós trocarmos tolerância e intolerância por respeito às diferenças ou falta de respeito às diferenças, porque eu, como judeu, eu não quero ser tolerado. O camarada que me tolera, ele vai levar de mim um profundo desprezo, porque na verdade eu sou igual a ele. Ele, se me tolera e eu sou tolerado, ele já está me considerando inferior. Então eu queria propor a vocês que, e eu tenho certeza absoluta que isso é um vício de linguagem, que nós não paramos para raciocinar sobre ele, que a gente troque essa nomenclatura. Não falemos mais em tolerância e intolerância, em sim, em respeito às diferenças. Se vocês toparem, não precisam me dizer que topam. Vamos passar apenas a falar dessa nova maneira. Eu não só topo, como inclusive com os meus alunos eu já uso aceitação. E nem inclusão. Eu não digo nem inclusão, porque incluir ainda você considera algo alguém. Tolerar é muito próximo de suportar, embora seja um termo utilizado pelos meios governamentais. Sem dúvida, então, erradamente. Então, em muitas políticas públicas essa palavra é usada, mas eu concordo com você. É um momento também da gente já superar isso e falar de aceitação, de respeito. Pura e simplesmente isso. Respeito às diferenças é o nosso propósito aqui. O Marcos Rocha, você quer dar complementação ao que o André vinha dizendo? Em resposta aos nossos ouvintes? Pois não. Depois vou ouvir o Jorge Faria, o nosso querido Rudrananda Saravasti. Jaimar. Errei? Não, tá perfeito. Então, beleza pura. Jaimar. Em primeiro lugar, agradecer a pergunta, porque quem pergunta é quem tem dúvida, né? Quem tem certezas não faz perguntas. Então, se coloca, se expõe, né, de forma pública, é porque está querendo saber. E isso é muito bom, né? Em primeiro lugar, a gente vai ao encontro do que o professor André mencionou, né? É melhor escolher bons filmes, boas narrativas do que venha a ser ou não venha a ser o hinduísmo. E mesmo assim, todas as narrativas serão parciais. Então é muito importante que a gente se dispa dos preconceitos, né? E é sempre muito difícil, porque religião geralmente nos toca no mais profundo da nossa alma, mas aí nós vamos aprender agora a usar de forma adequada o termo respeito, né? Respeito seria isso, você aprender a conviver com o diferente, né, de você e não tentar impor a sua verdade a outro. Existem vários filmes bons, esse que o professor André mencionou é muito interessante, e existe um outro também, que foi lançado inclusive com apoio daquela atriz norte-americana Sharon Stone, que se chama Darshan. Ele foi lançado na França há poucos anos atrás. Darshan, D-H-A-R-S-H-A-N, Darshan, significa literalmente visão da divindade, um toque da divindade. E ele narra a vida, né, de
uma prática indiana, né, no sul da Índia, de uma mestre espiritual, que eu estou conectado a ela, né? Ela é minha guru, quer dizer escuridão, ru quer dizer guia, quer dizer quem guia na escuridão, não é que não esteja vendo nada, mas determinadas pessoas conseguem ver mais do que outras, e especialmente pessoas de larga e profundo conhecimento espiritual. Então é muito importante que a gente saiba distinguir, como um post no Facebook, alguém que fala uma bobagem qualquer e alguém que fala uma coisa interessante, né? Então é muito interessante, é muito importante que a gente aprenda a discriminar, a usar discriminação em tudo que a gente observa, né, a respeito dos outros. Isso é muito importante. Eu passaria agora, já estou me estendendo bastante, que o Jorge quer mencionar algumas coisas também bastante interessantes a respeito das tradições indianas. Vamos lá, Jorge. Jaimal, obrigado, Marcos. Uma questão me chamou a atenção sobre a questão do guru. O porquê a presença de um guru no Sanatana Dharma. Já foi comentado anteriormente que o Sanatana Dharma ele tem um corpo muito grande de práticas espirituais, de disciplinas espirituais. A busca pela divindade, a busca pela comunhão com o amor da divindade no Sanatana Dharma não é feita apenas através do estudo, mas ela é feita através de uma série de disciplinas que são práticas. O ser humano, isso é natural ao ser humano, na busca de conhecer uma técnica, na busca de um conhecimento específico, ele busca naturalmente aqueles que os precederam com aquele conhecimento. Se você deseja conhecer técnicas de construção, você busca um engenheiro. Se você é um homem interessado em esporte e deseja conhecer alguma coisa sobre uma técnica, uma arte marcial, digamos o jiu-jitsu, você vai procurar alguém que a pratique. O homem, por si só, não é um criador essencial de conhecimento a partir do zero. Ele traz o conhecimento daqueles que o precederam e ele dá continuidade àquele conhecimento. Por isso se busca um guru. O guru é aquele que nos precedeu na prática das disciplinas espirituais do Sanatana Dharma. A figura do guru, a figura pessoal do guru, não é nem o dado mais relevante. Na verdade, o que se vê através do guru é o guru tattva, a essência do guru. A manifestação da divindade através dele. Ele é apenas um nome a mais que designa uma função. Da mesma maneira que um homem exerce várias funções diferentes na sua vida. Por exemplo, se tivermos um cidadão, João da Silva, digamos, quando ele chegar em casa e encontrar a filha dele, ela vai chamá-lo papai. E ele vai abrir um sorriso e vai brincar com ele. Quando ele estiver num hospital trabalhando, vestido de branco, ele vai ser chamado de doutor. Quando ele estiver numa festa entre seus amigos, eles provavelmente vão abraçá-lo e chamá-lo meu camarada. Mas meu camarada, doutor e papai são o mesmo João da Silva. O guru é uma manifestação de um aspecto que é aquele que instrui sobre as técnicas para conhecer a divindade. Eu queria, antes de passar aqui aos nossos comerciais, deixar uma indagação para os meus 3 companheiros de mesa. Eu andei folheando Santo Agostinho e ele dizia sobre os judeus que deveriam estar sempre com as costas abaixadas, sem que se permitisse a eles que ficassem eretos, ou seja, conservar os judeus sempre numa posição subalterna, apenas para que eles viessem a provar a veracidade do cristianismo. Como é que se pode conviver com esse tipo de tolerância? Porque é daí que vem a palavra tolerância. Tolerância para Santo Agostinho significava permitir aos judeus ficarem vivos para que eles provassem a existência correta do cristianismo, mas sem que eles pudessem trazer a sua coluna ereta. Ou seja, sempre como subalternos. Vamos ao nosso comercial, por favor.
Ligado na Manchete, você acorda de bem com a vida. De segunda a sexta, 6 da manhã, o poeta Luiz Vieira desperta o Rio. Alegria, sucesso, notícias e boas histórias com o menino passarinho. Eu sou Luiz Vieira. De segunda a sexta, 6 da manhã. Luiz Vieira. A Nora já está no clima da maior paixão popular, o futebol, e torce junto com você. Os mais modernos assentos do mundo têm a marca da Nora. Na Arena Corinthians, na Arena Fonte Nova, no Castelão, seu lugar é garantido e tem a qualidade da Nora. Você curte o futebol em assentos iguais ao lendário estádio de Wembley. Nora, durabilidade garantida, conforto total. Neste domingo, 9 da noite, Amigos do Sucesso, com Kaanda Ananda. Olá, amigos. Eu, Kaanda Ananda, convido todos a participarem dos quadros SOS Cidadão, Educação Espiritual, Consciência Ambiental, Troca de Ideias, Casos de Sucesso, Viver Melhor e o sensacional Fonte de Renovação. Tô te esperando. Sucesso sempre. Amigos do Sucesso, com Kaanda Ananda. Neste domingo, 9 da noite. Oferecimento Livraria Eldorado, a livraria dos Amigos do Sucesso. IRMF Treinamentos e Consultoria, excelência em gestão empreendedora. Debate e opinião com credibilidade e isenção. Confronto Manchete. Comunicando. Ronaldo Donatski. Muito bem, vamos lá, minha gente. Marlon, qual é a colocação que você quer fazer, ou a pergunta que você quer fazer aos nossos convidados? Primeiramente, boa tarde, nossos convidados. Eu queria tirar uma curiosidade só. Enquanto eu fazia a pesquisa para esse assunto, para essa pauta, eu vi muitos quadros, muitas pinturas que representavam os deuses na coloração azul, ou então com outras formas. Eu queria saber se os nossos convidados poderiam me explicar por quê. Eles jogam todos no Cruzeiro. Ou no Grêmio, né? No Grêmio tem preto junto. Mas vamos lá. Marco, vamos começar contigo. A coloração azul escura, geralmente na representação de divindades, né, uma das interpretações é uma questão étnica também, né? Porque o sul da Índia, as pessoas do sul da Índia, elas têm uma pele cor de azeitona escura. Não chega a ser o mesmo negro dos nossos brasileiros, né? Mas é muito próximo, né? Então as divindades são representadas desta maneira, né? Eles chamam de cor de nuvem de chumbo. Sabe aquela nuvem que quase vai chover? Já está pronta para chover? Na tradição indiana, a chuva significa bênção, porque está ligada à agricultura, à fartura, à riqueza. Então, há uma associação entre aquela nuvem pletora, quase pronta a despejar as suas bênçãos, com aquele ser que tem essa cor. Isso é uma das interpretações. Como a gente sabe, as verdades transcendentais sempre têm no mínimo 3 interpretações, e todas verdadeiras. Todas as manifestações de cada uma dessas deidades são aspectos de Brahman, são aspectos da divindade infinita. Da mesma maneira que nós tivemos o exemplo de João da Silva, que assume atributos diferentes no seu dia a dia, no seu cotidiano, a divindade assume Nama e Rupa, nome e forma diferentes conforme os seus atributos. Então há uma linguagem simbólica muito profunda por trás de cada uma daquelas representações. Então o porquê Ganesha é representado com a cabeça de elefante, o porquê Shiva, cujo um dos nomes é Nilakanta, aquele que tem um pescoço azul, é representado da cor azul. Cada um desses atributos indica uma função que a divindade está exercendo em nossas vidas e no universo. Só para completar aqui também, dentro do meu ponto de vista, isso é um fenômeno comum a todas as religiões. Na verdade, todas as religiões têm seus códigos de expressão artística,
que manifesta a apresentação dessas divindades de maneira diferente, né? A gente pode ver, por exemplo, que dentro das religiões antigas, no próprio Antigo Testamento, por exemplo, Deus aparece de várias formas, como uma sarça ardente, como... enfim, então são códigos ou formas de expressão simbólicas, artísticas, que variam dentro do contexto, dentro do episódio, da passagem em que está se discutindo, está se tentando ensinar uma determinada lição moral, né? Então a gente sempre tem que procurar, na verdade, investigar o que isso diz dentro daquele contexto, o que isso vem significar, o que isso está tentando expressar, né? São relações às vezes muito antigas e bastante complexas, mas que sempre ensinam muito para nós sobre essa história de uma religião, né? Muito bem. O Marcos, você quer falar? Não. O Marcos quer fazer uma menção? Eu gostaria de mencionar, retomando um pouco o que foi como tópico na fala anterior, né? Que com relação ao Sanatana Dharma, né? Que é a eterna verdade, a religião eterna, né? Se nós pararmos para olhar as religiões, nós vamos ver que grandes almas, né, em vários lugares, em várias épocas diferentes, né, deram instruções, fizeram ensinamentos a seus discípulos. Esses discípulos, mais tarde, criaram as religiões. Então, o Sanatana Dharma entende que a religião, todas as religiões têm a mesma essência. Inclusive, as escrituras indianas falam que Deus é um, mas os sábios o chamam por vários nomes diferentes. Então, o Sanatana Dharma entende isso. O Sanatana Dharma não é excludente. O hinduísmo Sanatana Dharma, ele se harmoniza com o praticante de qualquer religião. Não há nenhum problema, não há nenhuma discriminação. Mais ainda, e talvez seja um dos principais traços do Sanatana Dharma, na medida em que não há dissociação entre o mundo espiritual e o mundo material, tudo existe pela vontade de Deus e pela intervenção humana, a dor do próximo é a dor do hinduísta. Olha só, eu quero conversar com vocês sobre uma experiência que eu tive na Índia. E eu não sei quem de vocês conhece a Índia ou se os três conhecem. Vocês, André não? Então, o Marcos e o Jorge conhecem a Índia. Eu fiquei profundamente preocupado, sendo a Índia sendo a sociedade da Índia, uma sociedade que criou essas condições religiosas, com a má qualidade de vida das pessoas naquele país. Existe um sistema de castas que vocês conhecem melhor do que eu, e muita gente vivendo na rua em situação absolutamente incômoda, sem esgoto, sem água, sem capacidade de trabalhar, misturadas essas pessoas a uma série de animais. Eu passei bastante pela Índia e estive também em Varanasi, estive no Ganges, vi como os hindus procedem com relação à morte, né? Com as piras de fogo e os cadáveres cremados, obviamente ao céu aberto, apesar de que você não pode participar daquela cerimônia, a não ser convidado e dentro de uma série de circunstâncias e condições. Por que, na opinião de vocês, eu vou perguntar um por um, e nós temos só 1 minuto para cada um falar, porque nós estamos chegando ao final do programa, e eu sei que o tema é vasto. Por que acontece isso num país em que a religião é uma religião, como deveriam ser todas as outras, de paz e de equilíbrio e de igualdade? Como é que existe tanta desigualdade na Índia? Bem, em primeiro lugar, é importante a gente destacar que a história não começou hoje, né? Existe um passado que não passa na Índia. E nós temos que entender que a Índia foi alvo de colonização, especialmente da colonização inglesa. A colonização inglesa fez na Índia a mesma coisa que fez na Inglaterra. Uma reforma agrária, entre aspas, ao inverso, onde expulsou os camponeses e inventou uma coisa chamada fome. A Índia paga esse preço até hoje, mas se nós olharmos a diminuição da pobreza na Índia, a gente vê que ela caminha não na velocidade que todos nós humanos gostaríamos, mas caminha numa velocidade de diminuição de pobreza. É muito importante também destacar que o hinduísmo, ele não coloca à parte as condições de vida material dos indianos, que são drasticamente ruins.
Tanto é que eu acabei de mostrar aqui para os componentes da mesa uma foto, né, da minha líder espiritual, a Ama quer dizer mãe, né, com o Papa e outros líderes espirituais do mundo, né, onde fizeram um pacto, assinaram um pacto pelo combate ao tráfico de seres humanos. E exatamente no dia de hoje, 30 de julho, hoje é o Dia Internacional do Combate ao Tráfico de Pessoas, a chamada escravidão moderna. Então, hoje o Sanatana Dharma, ele não fica apenas preocupado com teorias, ele está preocupado em plena sintonia com o discurso do Papa Francisco, com a justiça social. Então, as ações sociais, né, dos grupos de religiosos indianos são vastas, né? Quem quiser saber mais alguma coisa, é impressionante. Por favor, acesse o site www.ama.brasil.org. Obrigado. André, por favor, quer falar? Quero. Eu acho que a gente tem que ajustar o nosso olhar. Se a gente procurar pobreza, a gente vai achar gente pobre, a gente vai achar no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, na China, na Índia, em tudo que é lugar. E nos lugares onde tem mais gente, claro, haverão mais pobres. Mas existem religiões que detonam o dinheiro, detonam o progresso. Bom, aqui no Brasil a majoritária é essa. Olha, tem religiões que fazem isso, mas na época das repúblicas socialistas, que não tinham religião também, havia muita pobreza, não havia Deus, e eles mataram mais gente proporcionalmente do que as religiões ao longo da história. Então, eu não sei, eu sou obrigado a pensar que, na verdade, as religiões, assim como os sistemas não religiosos, o grande problema neles é sempre o ser humano. Enquanto o ser humano não vencer a sua ambição, a sua corrupção, a sua maldade, ele pode ter qualquer religião ou não religião, entendeu? Que ele vai continuar privilegiando as coisas ruins. Então, acho que a Índia tem que ser olhada por outro lado também, porque é um país religioso, sim, mas tem a bomba atômica, tem foguetes, tem altas tecnologias. Ou seja, a gente tem que aprender a ajustar o nosso olhar também, se livrar um pouco daquele preconceito, né, que muitos nós temos às vezes. Eu posso dar um exemplo muito rápido mesmo. Vai passar agora Caminho das Índias, né? E uma das principais frases que aparece no Caminho das Índias e que virou bordão na nossa sociedade está em árabe. Ou seja, as pessoas nem sabiam o que eles estavam fazendo quando estavam fazendo novela, né? Isso resume muito bem o quão pouco, na verdade, a gente conhece sobre essas civilizações também. Jorge, qual a palavra? Sobre a questão da pobreza, eu gostaria de pontuar uma reflexão, de convidar os nossos ouvintes a uma reflexão que eu considero interessante. Não há apenas a pobreza material, há também a pobreza espiritual. Quando eu estive na América, eu vi subúrbios em Los Angeles que são fartos, com casas imensas, com carros na garagem e gramados imensos. E esses subúrbios de Los Angeles eram extremamente violentos, com uma taxa de criminalidade imensa. Me surpreendeu ao caminhar na Índia, durante o período de festivais, e ver as mulheres religiosas usando joias nas ruas. Há uma pobreza material, sim, mas ela não se simboliza numa pobreza de espírito lá também. Muito bem. Olha, os três têm 1 segundo para se despedirem. Marcos, por favor. Bem, então eu gostaria de agradecer a atenção do ouvinte, a atenção mais uma vez do Ronaldo e a todos aqui da mesa, e lembrar que quem quiser mais informações ou estiver interessado em fazer um curso de meditação, entre no site www.ama.brasil.org, não tem o BR. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. André, com a palavra. Agradeço mais uma vez a presença aqui a todos os ouvintes. Sempre o caminho é o estudo. Procurem bons materiais e bons livros, e muita coisa vai se abrindo na cabeça de todo mundo que quer conhecer mais o outro. Obrigado. Jorge, com a palavra. Boa tarde a todos, obrigado pela atenção de todos. Eu gostaria de recitar apenas um mantra e evocar as bênçãos da Mãe Divina a todos. Ya Devi Sarvabhuteshu Shaktirupena Samstita Namastasye, 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 Namo Namah. Que todos tenham um dia maravilhoso. Valeu, são 13 horas na cidade do Rio de Janeiro. Eu quero agradecer ao Marcos, ao André e ao Jorge a presença aqui no Confronto Manchete. Você fica a partir de agora com a tarde total da Manchete, a rádio de verdade. Rádio de Verdade apresentou Confronto Manchete.